Me diz uma coisa, quantos rendimentos você recebe dos seus fundos imobiliários? Eu não estou falando sobre quanto você recebe, mas quantos. Eu recebo duas fontes de renda distintas dos meus fundos imobiliários. Se você não recebe, fica nesse vídeo até o final. Bom, todo investidor que investe em fundos imobiliários investe uma quantia e recebe rendimentos todos os meses, que está diretamente relacionado àquela quantia que você investiu, correto? Isso aí todo mundo sabe. Só que eu vou te mostrar hoje como eu faço para receber mais rendimento, um segundo pagamento dos meus fundos imobiliários, além do rendimento mensal. É um outro rendimento, é um outro pagamento que vem dos meus fundos imobiliários. E isso é muito interessante porque faz aumentar bastante a minha média de rendimento mensal. Assista esse vídeo porque ele é muito importante e aí você vai descobrir se você está deixando dinheiro na mesa. Olá, eu sou o Bruno, se você não me conhece e caiu de paraquedas nesse canal aqui eu falo sobre investimentos. Sobretudo, sobre uma maneira de você acumular patrimônio o mais rápido possível para viver de renda, receber rendimento mensal que te possibilite inclusive parar de trabalhar se você quiser. Se não quiser parar de trabalhar, ok. De qualquer forma, você vai ter todo mês uma boa renda garantida de seus investimentos. Se esse assunto lhe interessa, se inscreva no canal. Bom, depois de muitos meses, aproximadamente 75 meses investindo e reinvestindo rendimento em fundos imobiliários, durante todo esse período de mais de 6 anos, eu acumulei a quantia de aproximadamente R$255 mil investidos em fundos imobiliários. Quanto rende esse valor todo mês? Bom, isso é um pouco relativo porque todo investidor sabe que você pode receber rendimentos de um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário também se valorizar. Então, o quanto eu recebo de rendimento, o quanto que esse dinheiro investido em fundos imobiliários me gera, é uma soma de rendimento mais valorização, correto? De rendimento, eu estou recebendo aproximadamente R$ 2.220 por todo esse valor que eu tenho investido em fundos imobiliários. Poderia receber mais? Poderia. De rendimento? Poderia. Se eu escolher exclusivamente os fundos imobiliários que pagam maior rendimento nos últimos 12 meses. Faço uma classificação entre os maiores pagadores de rendimento, escolho só eles. Mas eu gosto bastante de fundos imobiliários que entregam rendimento e também têm potencial de valorização. E eu vou mostrar para você por que eu gosto. Por um motivo simples, porque acabam entregando para mim um resultado final melhor. Vou te mostrar já já. Quando você compra um fundo imobiliário mais barato, que está com algum desconto, e além de receber rendimento dele, ele tem valorização, logo você tem duas fontes de renda desse fundo imobiliário, rendimento e valorização, quando você vende ele. E olha só que eu vou te mostrar. Eu comprei um determinado fundo imobiliário em novembro do ano passado, há uns 3, dezembro, janeiro, fevereiro, 3, 4 meses atrás. Eu comprei esse fundo imobiliário, TVRI11, e vendi ele em fevereiro. Mas por que eu fiz isso? Você já deve imaginar, porque como ele se valorizou bastante, eu vendi eles com lucro, realizei o lucro e, é claro, também recebi rendimento durante todo esse período que estava com ele na minha carteira. Eu vendi as cotas do TVRI11, vou mostrar para você agora na tela, por R$ 102,77. Só que eu comprei por R$ 90,78. Como eu tinha 168 cotas desse fundo imobiliário, então, nesse mês que eu realizei a venda desse fundo imobiliário, exclusivamente desse fundo imobiliário, TVRI11, nesse mês de fevereiro eu tive rendimento mais o lucro da venda desse fundo imobiliário. Então, foi meu rendimento mais R$ 2.014, que quase dobrou o meu ganho com esse fundo imobiliário nesse mês de fevereiro. Então, note que quase dobrou o meu rendimento mensal de fundos imobiliários com a venda de apenas um fundo imobiliário com lucro. Eu tenho 15 na minha carteira. É claro que nem sempre eu vou ter um lucro expressivo desse em fundos imobiliários em pouco tempo, mas se isso acontecer em apenas metade dos meus fundos imobiliários durante o ano, a gente já está falando de um recebimento de receita de fundo imobiliário, da minha carteira de fundos imobiliários, de aproximadamente 14 mil. Isso se acontecer só com a metade dos meus fundos imobiliários. 14 mil por ano, isso significa que eu vou estar recebendo aproximadamente R$ 2.200 por mês, e uma quantia equivalente a mais de R$ 1.000 de venda com lucro. Então, eu vou estar recebendo, no total da minha carteira, 50% a mais de rendimento do que um fundo imobiliário me daria. Então, existe a possibilidade de eu receber um rendimento de meus fundos imobiliários, no total, a média mensal, durante o ano, que corresponde a 50% mais de rendimento. Se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários que pode me entregar R$ 2.000 por mês, mas ela me entrega 3, então a gente está falando de um aumento significativo
de 50% de capacidade de rendimento de retorno na minha carteira de fundos imobiliários. Tudo isso porque eu recebo duas fontes de renda da minha carteira de fundos imobiliários: rendimento e valorização. E tudo isso, obviamente, acontece porque eu escolho fundos imobiliários que entregam uma boa rentabilidade, um bom rendimento, mas também tem potencial de valorização. Estão, em alguma medida, descontados. E quando essa valorização acontece, eu tiro ele da carteira e coloco outro. Por isso que todos esses fundos imobiliários que hoje estão na minha carteira, grande parte deles foram incluídos em novembro do ano passado, há cerca de 3 meses, 4 meses atrás. Realizei venda de alguns fundos imobiliários, realizei lucro, e procurei outros que estivessem mais descontados, entregando bom rendimento, e coloquei na minha carteira. Tirei um, coloquei outro. Eu faço uma lista todo mês aqui no canal sobre os fundos imobiliários que entregaram mais rendimento nos últimos 12 meses. Fundos imobiliários que estão mais descontados. E fundos imobiliários, pelo menos 10, que tem uma combinação dos dois, descontados e bom rendimento. Se você não assistiu esse vídeo ainda, é porque você não marcou o sininho do canal e não se inscreveu. Se você quiser assistir o próximo vídeo agora, de abril, a gente está no final do mês, daqui a pouquinho já estamos em abril. Se você quiser assistir esse vídeo em abril, atualizado, se inscreva, marque o sininho. Aproveita que está apertando botões aí, não deixe de apertar o like também. É claro que cada investidor pode seguir sua própria estratégia. Eu gosto de investir em fundos imobiliários que entregam maior rendimento, eu gosto de investir em fundos imobiliários de tijolo, eu gosto de comprar fundos imobiliários descontados. Essa é a minha maneira de investir, estou muito satisfeito, está me entregando um ótimo retorno e estou compartilhando com você. Mas é a minha maneira. Por isso que eu faço um alerta aqui para você, chamando a atenção, para quando você vê um vídeo na internet falando: tenho 100 mil reais em fundos imobiliários, quanto rende 100 mil reais? Aquilo ali é quanto que aquele investidor está tirando de 100 mil reais. E pode ser menos do que você, se você escolher bons fundos imobiliários ou escolher fundos imobiliários de uma forma mais estratégica. Então, quando você vê um vídeo assim, quanto rende 50 mil reais de fundos imobiliários? Isso é muito relativo. Um investidor vai receber 500 reais, outro vai receber 350, outro vai receber, quem sabe, até 700 reais. Se considerar rendimento e valorização, como eu acabei de mostrar para você, eu cadastro meus ativos lá no site Investidor 10. Lá mostra a média de rendimento mensal desse ano. Está em aproximadamente R$ 2.200 de rendimentos. A minha carteira de fundos imobiliários, que tem aproximadamente R$ 255 mil investidos. Com as vendas que eu faço de fundos imobiliários que se valorizaram, eu recebo um outro dinheiro, um segundo pagamento, que é o fruto da venda de fundos imobiliários que eu comprei mais barato e vendi mais caro. Nessa diferença tem um lucro. Inclusive, como tem um lucro na venda de fundos imobiliários, eu sou obrigado a pagar um DARF toda vez que eu faço uma venda com lucro. Então, por exemplo, nesse caso aí, lucrei R$ 2.000, 2014, vamos arredondar para 2.000. Vou ter que pagar um DARF de 20% sobre esse lucro, R$ 400. Isso vai sobrar para mim, na minha conta, R$ 1.600. Mesmo tendo que pagar um DARF, para mim é muito melhor pagar um DARF de R$ 400 e ficar com R$ 1.600 no bolso do que não vender fundo imobiliário. Porque se eu não vender, eu não tenho lucro e fico só vivendo de rendimentos. Eu não preciso vender todo mês, vendo só quando a valorização expressiva acontece. E diz a verdade aí, o que você prefere? Ganhar R$ 2.000 vendendo um fundo imobiliário que se valorizou e pagar um DARF de R$ 400, ou não vender para não pagar DARF e deixar de ganhar R$ 1.600? Se você vender, você vai botar R$ 1.600 no bolso, que inclusive vai permitir você comprar novas cotas de outro fundo imobiliário. Se você não vender, você não paga DARF nenhum, mas não recebe esse dinheiro. Então faz muito sentido vender um fundo imobiliário com lucro, pagar o DARF, que é uma pequena parte do seu lucro, e colocar esse dinheiro no bolso. Então essa é uma maneira de você aumentar bastante a receita recebida, o retorno sobre seus investimentos, investindo em fundos imobiliários. Na minha carteira de fundos imobiliários tem vários fundos imobiliários. Vou mostrar para você aqui na tela, que são vários, que inclusive de novembro para cá já teve uma valorização bastante interessante. 7%, 6%, 5% em apenas 3, 4 meses. Como eu estou sempre trocando de fundos imobiliários, quando eu considerar que é o momento oportuno para vender esses fundos imobiliários, eu vendo e coloco esse lucro no bolso. Ganho 500 ali, 600 ali, 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.200, 1.300, mais o rendimento que esses fundos imobiliários estão me entregando. Então, fica claro por que eu tenho um ótimo retorno na minha carteira de fundos imobiliários. Porque além do rendimento, eu realizo vendas e coloco um segundo dinheiro na minha carteira. Agora, tem um segundo ponto também que é importante. No mundo dos investimentos, existe uma regra que é bastante clara. Quanto menor risco, menor retorno. Quanto maior risco, maior retorno. Se você investir apenas em renda fixa, você vai ter um retorno menor do que aquelas pessoas que investem também em renda variável. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo da renda variável também tem regras. E são as mesmas regras.
Quando você compra um fundo imobiliário mais arriscado, você tem um retorno maior. E o contrário também acontece. Quando você compra fundos imobiliários menos arriscados ou ações pagadoras de dividendos apenas, empresas perenes, o teu retorno global, geral, tende a ser menor. Quando você compra ações de empresas perenes, consolidadas no mercado, conhecidas como boas pagadoras de dividendos, você está comprando no pacote empresas um pouquinho mais caras, porque todo mundo compra, todo mundo quer esse tipo de tranquilidade e bons dividendos, então elas costumam estar num preço um pouquinho mais alto. Em contrapartida, isso é bom porque você vai ter mais tranquilidade e uma previsão de um recebimento de dividendos melhor, ok? Agora, se você procurar por empresas subvalorizadas, e é claro, elas estão subvalorizadas por algum motivo, então na grande maioria das vezes tem um risco maior agregado, quando você escolhe esse tipo de ação, você está buscando uma rentabilidade mais interessante, maior. E de fato, isso acontece com frequência. Teu risco é maior, teu retorno é maior. O que você precisa fazer mesmo é ponderar aquilo que é mais importante para você, ter um retorno interessante ou ter um retorno surpreendente, assumindo os riscos, é claro. Esse modelo de investimento, esse perfil de investidor, ele está registrado em bibliografias sobre investimentos. E você vai ver esse conceito sobre a metodologia de investir utilizando Value Investing. E consiste em você procurar empresas subvalorizadas, só que tem um porém. São empresas subvalorizadas, mas empresas com qualidade, com múltiplos interessantes e que estão passando por um momento de subvalorização. E, obviamente, isso coloca essas empresas em uma lista de empresas com potencial de valorização, uma vez que elas estão subvalorizadas, mas são empresas com potencial. Agora, por que eu estou falando isso? Se eu comecei falando sobre fundos imobiliários, agora estou falando em ações. É porque nos fundos imobiliários também tem algo semelhante a isso. A possibilidade de você comprar fundos imobiliários subvalorizados. No entanto, fundos imobiliários interessantes. E aí sim você vai encontrar uma combinação entre potencial de valorização nos fundos imobiliários mais rendimento. Em consequência disso, você vai ter a possibilidade de receber essas duas receitas dos seus fundos imobiliários, a receita vinda da valorização e do rendimento, que já é certo. Eu, sinceramente, não gosto dessa ideia de comprar um fundo imobiliário e manter ele na carteira para o resto da vida, só comprar mais cotas. Porque eu verifiquei, nos últimos anos, como investidor, como pessoa que estuda constantemente sobre investimentos, de que o modelo mais lucrativo é ter uma combinação de fundos imobiliários que entregam um bom rendimento, que têm boa qualidade, mas que também estão em alguma medida subvalorizados. É claro que respeito a decisão de quem compra fundos imobiliários e só acumula cotas, é também válido, você com certeza vai conseguir viver de renda, mas para quem busca também um crescimento de patrimônio mais rapidamente, eu aconselho olhar com atenção para essa estratégia de comprar fundos imobiliários que se valorizam. Como eu acabei de mostrar para você, eu recentemente fiz a venda de um fundo imobiliário e coloquei no bolso R$2.000 além do rendimento. Então, se eu recebo R$2.200 em média de um fundo imobiliário, com mais R$2.000 naquele mês, em fevereiro, só com um fundo imobiliário, eu dobrei meu rendimento. E se todo mês eu vender um pouquinho de um fundo imobiliário, ganhando 300 aqui, 500 ali, 600 ali, já dá para imaginar onde isso vai parar, né? Uma média mensal de rendimento muito maior. Isso vai garantir, consequentemente, uma renda mensal maior para quem tem o mesmo valor investido. Então, uma pessoa que tem R$10.000 ou R$50.000 ou R$100.000 investido em fundos imobiliários pode receber entre R$800.000 e um outro investidor que tem a mesma quantia investida, no final do ano ele pode receber uma média de R$1.500, R$1.600, R$1.700. E se você fizer a conta matemática, vai dar um dividend yield muito maior. Não um dividend yield da sua carteira, mas um dividend yield total obtido da sua carteira de investimentos. Que você não vai observar isso lá no site do Investidor 10 ou na sua conta na corretora, o dividend yield, mas você vai perceber na rentabilidade geral da sua carteira de fundos imobiliários. Esse vídeo não é uma recomendação de compra de fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários que mostrei para você aqui não é uma recomendação, é um vídeo didático mostrando para você a minha estratégia de investidor. Como você pode fazer para escolher fundos imobiliários? Muito simples. Você mesmo pode escolher, vai lá no site do Investidor 10, que inclusive é o site que eu utilizo bastante, e procura por fundos imobiliários mais descontados, com P sobre VP menor do que 1, ou fundos imobiliários que entregaram maior rendimento, maior dividend yield. Eu aconselho você combinar esse tipo de pesquisa com outras pesquisas, procurar fundos imobiliários também que têm alta liquidez, que não estão em recuperação judicial, fundos imobiliários com qualidade. Eu utilizo essas métricas de dividend yield e potencial de valorização, desconto de um fundo imobiliário, somado a outras métricas também que eu considero importante para poder colocar um fundo imobiliário na minha carteira. Então existe um refinamento maior. Esse refinamento vai acontecer quando você
tiver mais intimidade ao investir em fundos imobiliários, estudar sobre fundos imobiliários, se inscrever e acompanhar os vídeos aqui do canal. Com certeza você vai aprender muito. Inclusive, se você quiser conhecer os fundos imobiliários mais interessantes de abril, faça novamente o convite aí, ó. Agora, no início do mês, gratuitamente, você vai saber os 10 fundos imobiliários mais interessantes do mês de abril. Dividendos, rendimentos, fundos imobiliários descontados, com boa liquidez, que não tem problemas financeiros. Estou te falando, se inscreve aí, marca o sininho, que você não vai se arrepender. No início do mês que vem também eu vou falar sobre ações interessantes, muito conteúdo de valor aí. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Em resumo, te mostrei como você pode ter um rendimento maior total dos seus fundos imobiliários, somando 2 tipos de receita, rendimento e lucro através de valorização. Se esse vídeo foi interessante para você, se você nunca ouviu falar disso, mereço o teu like, não mereço? Então dá um like aí. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.